Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, seu capítulo 55. E o versículo 8. Peço as orações da igreja para que Deus ele fale conosco. Quando estava estudando a palavra, Deus já falou comigo, mas muitas vezes o que Ele fala comigo não é necessariamente o que a irmã e o irmão vai ouvir ou vai receber. Espero que o Espírito Santo encaminhe a sua palavra ao seu coração, a palavra dele para nossos corações, é o que nós precisamos. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu queria meditar e quero meditar com a igreja numa trajetória de vitória, porém com situações inesperadas, extraordinárias. Eu pensei na palavra inusitada, mas inusitada é exatamente uma coisa assim que não é muito comum. E para isto, eu me lembrei do rapazinho chamado José. Porque Deus, irmãos, eu acabei de ler, Ele não vê apenas o presente, o agora, como eu estou vendo aqui o Colunas de Prata. Se olhar à minha direita, vejo a banda, esse olhar limitado, não consigo vislumbrar do outro lado do vidro com precisão, já fico ofuscado. Isso é nossa limitação. Nosso Deus não tem limite. Conhece o fim das coisas desde o princípio. Ou eu vou mais longe. Antes que se inicie qualquer coisa no universo, Deus já sabe o fim. E o Senhor havia feito uma promessa ou uma aliança com o pai Abrão, ainda era Abraão, lá no capítulo 15 do Gênesis, de que a nação de Israel ficaria cativa por 400 anos em terra estranha. E depois sairia daquela terra com um braço estendido de Deus, com muita riqueza, sairia daquela terra. Essa terra estranha, a igreja sabe que é o Egito, sabemos agora, mas no capítulo 15 ninguém sabia. Faltavam alguns anos para chegar o início do cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão e do propósito que Deus tinha nisto tudo. E por incrível que pareça, eu não sei, por incrível não, na realidade, nós não sabemos o que nos espera amanhã. Na verdade, nem daqui a uma hora, mas vamos dizer amanhã, mês que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5, 10 anos. Porque uma coisa nós temos no coração, esperança. Por exemplo, eu acredito que eu não vou partir para a eternidade antes de 90, é minha fé. Se for antes, glória a Deus. Se for depois, estou em lucro, estou no lucro. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Só que, para a nossa segurança, Deus sabe exatamente o que acontecerá em cada vida dos 8 bilhões de habitantes dessa terra, sem nenhuma dúvida sequer. Tudo está no
nu e patente aos olhos do Senhor, tudo. Não há nada encoberto para o Senhor. O que acontece é que eu, como ser humano, e o senhor, a senhora também, e os jovens, há momentos na trajetória, essa trajetória de vitória, porém com situações inusitadas, inesperadas, há momentos da nossa trajetória de vida que, aqui para nós, a vontade que dá é de questionar. A vontade que dá é de dizer ao Senhor, perguntar a Ele o que é que está havendo. Vejam bem, nesse caso especial da promessa que Deus fez a Abraão, que ainda tinha o nome de Abrão, mas vamos chamar de Abraão para arredondar esse nome logo. Então o Senhor fez essa promessa a ele lá no 15. E claro, do capítulo 15 do Gênesis até o 37, houve alguns acontecimentos importantes. Porque Deus, lá pelo 17, capítulo 17, promete um filho a Abraão dele de Sara, um absurdo total para a ciência, para a biologia, para a genética, uma coisa inacreditável. Hebreus chega a falar que o ventre estava amortecido, aliás, Gálatas fala que o ventre estava amortecido, morto de Sara, morreu. Mas para Deus não tem nada que Ele não resolva, não tem morto que Ele não ressuscite. E no 17 ele fala para Abraão, Abraão ri e diz, o riso dele não foi de deboche não, foi de espanto. Eu, com 100 anos vou ser pai? E Sara com 90? Se fosse nós dizer, meu irmão, isso aí tem alguma coisa. Como diz o jovem, fala sério, né? Mas, na verdade, quem estava falando com Abraão era Deus. O Deus que você serve, que eu sirvo. Que nem uma só palavra de Deus cai por terra. Me parece que foi o Samuel, lá, o profeta Samuel, que fala isso. Nenhuma das boas palavras que o Senhor deu deixou de ser cumprida. Só não se cumpre quando não é o Senhor. Mas quando é o Senhor, não existe. Porque a Bíblia também diz que quando Deus estende a sua mão, ninguém faz voltar atrás. A não ser que Ele queira mudar de plano. Deus muda de plano, que é o arrependimento de Deus, não é porque pecou, Deus não peca. Mas Ele muda de plano, mas na verdade é só para nós entendermos na linguagem humana. O plano de Deus é aquele que vai acontecer. Às vezes Ele muda o plano para nós, parece que Ele mudou. Não. Na verdade, só para entendermos. Mas o que estava determinado por Deus vai acontecer. Ninguém impede. E no capítulo 18 nasce o Isaac. Os anjos vão falar lá para Abraão, falar mais uma vez, para dizer que a data, só não deu a data assim, mês, mas só ano que vem vai ter menino aqui. A Sara ouviu, riu também. Meu Deus, eu? Nessa idade? Se fosse eu, já estava de bengala, 90 anos, né? Eu vou logo aplicar na minha vida e na tua vida. Não tem nada perdido em nossas vidas. Nada. Se nós andamos por fé, e a nossa fé está depositada neste Deus de Abraão e de Sara, é melhor que você, a partir de agora, eu posso até encerrar o culto agora, posso ir para casa. Porque Deus está dizendo no meu coração, na minha alma, que Ele é o mesmo Deus de Abraão e de Sara. E que o mundo, querendo acreditar ou não, nesta noite, ele encontra-se em Mangabeira 1. Não porque eu estou falando, não. É porque você precisa ouvir estas palavras nesta noite e saber que o teu Deus permanece o mesmo. Agora, a trajetória não é fácil. Depois que nasce o Isaac, mais à frente nasce Esaú e Jacó. Estão lembrados? Isaac orou 20 anos, acreditem. Acreditem, ele orou 20 anos pela esposa, porque ela era estéril também. É por isso que eu falo, é uma trajetória que apresenta situações inacreditáveis. Tudo bem que Sara era estéril, mas para
que Rebeca também, estéril? Para que isso? Não temos que entrar nessa questão. É uma coisa importante sabermos. Há coisas que Deus faz na nossa vida que nós não temos como explicar a ninguém. E eu vou mais longe. Há coisas que Deus faz e ainda vai fazer em nossas vidas que só vamos entender cara a cara, face a face com Ele. Quando entrarmos na glória, entenderemos, porque no momento atual, na dimensão terrena e humana, não dá para explicar tanto as grandiosas maravilhas para o bem, quanto muitas vezes coisas que aparentemente são más. Por que eu falei aparentemente más? É porque é mal mesmo, nos causa dor, nos causa tristeza, nos causa angústia, mas nós sabemos, nós que servimos a Deus, que o fim não é este, isso é um meio. A nossa vida, ela vai de situação em situações, situação em situação, uma delas más ou má e outra boa. Há momentos de festa e há momentos de tristeza, mas o fim não é este. O fim é que nós, com certeza, estaremos no fim dos nossos dias na presença imediata de Deus, adorando, bendizendo, glorificando o seu santo nome. Eu vou pular porque o tempo não dá. Vamos para o capítulo 37. Porque um rapazinho, normal como todos os demais, se fosse da Paraíba falava oxente, se fosse gaúcho falava tchê, bah, mas tchê, barbaridade tchê. Se fosse carioca, ô tia, ô menino, vem aqui, dá uma. Se fosse lá do interior paulista, é porta, portão, Carlos, amarra o R, que é uma beleza. E os lá de americana, fala até americana. Então José era tão normal quanto nós brasileiros ou paraibanos. Menino nasceu normal. Quem não nasceu normal foi o irmão dele, que a mãe dele morreu de parto, do Benjamin. Mas o José é normal. E tinha 11 irmãos, todos trabalhando. José foi o instrumento ou o meio que o Senhor se utilizou para cumprir a promessa ou a aliança feita a Abraão. E olha que coisa, através de José foram salvos não somente os habitantes da terra daquela época, mas como foram salvos os habitantes da terra conhecida daquela época, em volta do Egito e o entorno. Preservou-se aqui a vinda do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se José não entra no cenário e a família de Abraão morre de fome, o Senhor Deus teria que suscitar outro homem, outro nome para trazer o seu filho Jesus. Claro que ele traria. Mas o propósito de Deus e a promessa de Deus ao velho Abraão é que da descendência dele viria o Salvador Jesus Cristo. O Senhor disse a Abraão que ele seria o pai de todas as famílias da terra. E nós que conhecemos a história sabemos que é dele, o Senhor escolhe apenas um homem na terra, para deste homem formar uma nação, e desta nação trazer o seu filho. E neste momento da história, é esse rapaz que foi escolhido. E no capítulo 37, aliás, antes de chegar ao 37, José passou por situações complexas da vida, para que o Senhor cumprisse o que determinara e o que prometera a Abraão. Irmãos, vamos trazer para nós, eu não sei desta mocidade, nem nós que já temos uma idade um pouco maior, o que nos espera, mais uma vez, no dia de amanhã, nos anos que se seguem, para que Deus cumpra o seu propósito. Não sabemos que situações passaremos, mas nesta noite Deus me faz entender, a minha pessoa, que haja o que houver,
Como diz o hino, venha o que vier, eu preciso confiar que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Para que em momento algum eu resolva retroceder, retroagir do propósito que Deus tem na minha vida. Haverá situações na sua vida, jovem, e talvez na minha também, talvez não, certamente haverá ainda situações na minha vida em que a vontade é de correr, é de não prosseguir, é de retroagir ou de parar. Mas lembre-se, né, quando chegar essa situação complexa na tua vida, lembre-se que hoje Deus resolveu te dizer: eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, ou minha, para que você não tenha dúvida de que Deus, dentre esses bilhões de pessoas, sem explicação nenhuma, nem tecnológica, nem na medicina, em ciência alguma, explica porque Deus me escolheu, porque Deus te escolheu. Mas aproveita que Ele te escolheu, aproveita, e fica firme, constante, sempre abundante, sabendo que o teu trabalho, a tua obra, ela não é vã diante do nosso Deus. Hebreus ainda diz que Ele não é injusto para esquecer do trabalho que você tem feito para Deus e que ainda fará. Então nos animemos, vamos levantar a cabeça, vamos em frente. A situação vai ficar difícil, vai, mas no outro dia Ele resolve a situação e traz a vitória para nós, e nós tomamos fôlego. É assim que a igreja anda, é assim que Israel andou, de batalha e vitória, vitória e batalha, porque o nosso Deus não arreda o pé do projeto dele, não arreda o pé. Eu falava hoje no ciclo de oração ali no Oitizeiro, que Deus às vezes fala coisa que não deveria falar. É claro que eu estou tratando Deus como homem, e não é pecado, porque Ele faz questão de se tornar igual ao homem para a gente entender Ele. Tem até um nome na teologia que parece um palavrão, é o tal do antropomorfismo, vem de morfologia, né, de forma. Então Ele toma a forma de homem. Por exemplo, descerei e verei se isso que está acontecendo em Sodoma. Quem disse que Deus precisa descer nada? Ele apenas usou uma linguagem humana para dizer, para a gente entender que Ele veio do céu e olhar como estava Sodoma. Deus enche os céus e a terra. Teve um filósofo, acho que Aristóteles, disse que Deus nem se move, que o motor não se move, dizia ele na sua espiritualidade dele lá, ele disse que Deus nem se move. Parece esquisito, mas se for tomar, é a realidade. Deus não precisa dar um passo para ir ao Japão, nem um passo para estar no céu, nem um passo para andar esse universo inteiro. Ele enche os céus e a terra. Mas por que eu disse isso? Porque eu falei da presença de Deus. O povo cometeu um monte de coisa que não devia, e Deus disse a Moisés: Moisés, eu não vou com vocês mais não, porque se eu for com vocês, eu vou consumir vocês. Vocês estão muito, usou a palavra rebelde na corrigida, na outra é teimoso. Vocês estão muito teimosos. Deus não devia ter dito isso, mas porque ele disse, porque ele usou a forma humana. Mas Deus já sabia que depois ele ia dizer outra coisa. Ele disse aquilo para ver o que é que Moisés, onde estava a confiança de Moisés. Mas Moisés era demais. Ele chegou a dizer: ó, Senhor, se o Senhor não for com a gente, então não tira a gente daqui não. Já estamos aqui mesmo. Deus chegou a dizer: irmão, olha, Moisés, você é 10. Eu falo cara a cara com você. Você achou graça diante de mim. Eu vou fazer o seguinte: eu vou acabar com esse povo e de você. Deus não devia ter dito um negócio desse, mas ele é como se um homem estivesse falando ali, para nos trazer ensinos, para ver onde é que estava a reação de Moisés. E Moisés disse: Senhor, faça isso não. Imaginou um homem aconselhando Deus Todo-Poderoso? É isso que aconteceu. Senhor, faz isso não. Se eu falar um negócio desse, vai. Olha o mineiro. Se eu falar um negócio desse, vai. O que é que vão pensar do Senhor, vai? Vão pensar que o Senhor não tem poder para levar esse povo até a terra prometida.
Isso é verdade, né, Moisés? Ó, Deus, nosso Deus é lindo e maravilhoso. Então Deus nos mete, nos põe em certas situações que quem vê de falar, sim, rapaz, Deus colocou ele numa fria. Já ouviram falar isso aí? É linguagem nossa, irmão. Nós temos que entender as coisas. Eu sei que aqui é um lugar de ser mais clássico, mas tem hora que tem que trazer para o popular. E é verdade. Olha o crente. Esse camarada está numa fria. O que será que ele fez? Ele entrou numa fria. Entrou não. Podemos até estar no momento de aperto, no momento de batalha. Mas se nós permanecermos confiando no Deus do céu, Ele vai chegar. A hora das barreiras caírem, chegarão. Muro de Jericó vai cair, nem que seja no grito, mas vai cair. E a igreja ela vai caminhar, vai passar por cima e vai levantar o pavilhão da vitória, a bandeira da vitória. Porque não servimos a um Deus morto, não servimos a um Deus fraco. Nós servimos a um Deus vivo, que levanta o abatido do pó e faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma pergunta, será que Deus não teria a capacidade de agir de forma diferente? Para levar o seu povo à terra do Egito, a terra de Gósen, uma terra boa, onde criava muito bem seus cabritos, carneiros e da sua pecuária? Poderia. Mas ele permite coisas. Alguém lembra de Asaf do Salmo 73? Crente da Assembleia de Deus de Mangabeira 1, eu gosto de falar isso. Crente batizado com o Espírito Santo, pentecostal, confia no Senhor. Mas ele de repente começou a ver que o vizinho dele, que não era crente, só prosperava. Cabine dupla, uma conta recheada, filhos com saúde. E às vezes em casa o filho doente, um salário pequeno. E se não tomarmos cuidado, nós vamos nos apegar às coisas desta vida e esquecer que aqui na terra nós somos peregrinos. E o nosso querido Rosival Saboia, quem conheceu aqui no Templo Central, ele dizia: peregrino é aquele que não tem nada na terra onde habita, mas que tem tudo na terra para onde está indo. Pastor, está difícil. Eu já nem sei o que fazer. Nesta noite Deus está dizendo: deixa eu fazer então. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer do meu jeito. E Asaf disse que quando entrou no santuário de Deus, ele entendeu o fim dos ímpios. Queridos, não queiramos nos comparar à impiedade. Mesmo que soframos aqui na terra, mas não negue ao Senhor. Não negue por nada. Nem pelo sofrimento físico, nem pelo sofrimento emocional. Queridos, a impiedade aí fora é complexa. E não pode entrar no arraial dos santos, não. Pega as estatísticas de quantos rapazes, homens bonitos, saudáveis, por conta de um romance, tomam uma arma e se matam. E do lado das meninas também, se enforcam. Não, meus irmãos, não. A nossa vida é preciosa aos olhos do Senhor. Todos nós temos um valor incomparável diante de Deus. Não é somente a plateia daqui da plataforma que se destacou e se destaca porque estão destacados. Não adianta esconder o ministério. Não, mas tem gente que eu nem conheço ainda aqui dos irmãos. Tem gente que eu não conheço ainda, talvez nunca nem vi. Sentam e vão embora, não fala com o pastor porque é o costume deles. Que nem todo mundo gosta de chegar e conversar com o pastor. Nós respeitamos, é normal. Mas para Deus, o valor desta pessoa que eu nem conheço ainda,
tem o mesmo valor que eu tenho. Deus escolheu o Senhor, meu irmão. Deus escolheu a senhora, minha querida irmã. Jovens, Deus os escolheu. Aqui não tem ninguém, se tiver, pelo amor de Deus, trata de arrumar hoje. Mas aqui não tem ninguém com a cabeça cheia de impiedades ou de pensamentos de morte. Se tiver, já mando eu, pela fé, em nome de Jesus, que todo pensamento de morte bata em retirada. Aqui nós servimos ao autor da vida, Cristo Jesus. Ele bradou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas pastor, o que dizer do que está escrito lá em Mateus 5, 11 e 12? Vamos ler? Porque diz: mas eu estou passando, olha, Deus me colocou numa que... E tem gente que sabe, diz: eu sei que foi o Senhor. Por quê? Porque, pastor, alguém pode dizer: pastor, eu não sou perfeito, não sou perfeita, mas eu estou procurando aqui, não estou achando nenhum pecado grave contra o meu Senhor. Eu amo o Senhor, amo a casa do Senhor, eu me dou bem com os irmãos, mas olha, aí me acontece uma dessa. Alguém botou na tela 5, 11, 12 para alguém ler para mim? Eu vou ler aqui se eu achar primeiro. Segura aí: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo, é claro, mentindo. E o 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem certeza que está escrito isso aí? Exultai-vos e alegrai-vos? Tem certeza que isso é palavra que o Senhor Jesus venha dizer para eu, que estou enfrentando uma batalha que as ondas estão passando por cima da minha cabeça? Tem certeza que eu tenho que fazer festa mesmo? Porque exultar e alegrar é como eu estava ontem sentado à mesa com a equipe da escola dominical, comendo muito bem e bebendo muito bem e conversando coisas boas. Isso é exultar e alegrar. Será que Jesus realmente tem noção do que ele falou para nós nestes 2 versículos? Porque exultar e alegrar é quando nasceu a Alice. Quando a Alice nasceu a Alice, minha segunda neta, eu fiquei maior do que eu sou, fiquei flutuando. Será que é isso que eu tenho que fazer quando alguém me perseguir e disser todo mal contra mim? Mentindo. É exatamente isso. É bem complicado, mas esta é a palavra de Deus, essa é a doutrina de Deus. Essa palavra não é de homem, escrita por homens, em torno de 40 autores, escrito em quase 1600 anos, período. Mas para nós cristãos, é a única verdade absoluta da terra, chama-se palavra de Deus. Então Jesus não estava equivocado, não estava equivocado. Nós vamos entrar em situações em que podemos até ser presos, chicoteados, caluniados. Lembra de Paulo e Filipos? Eles e Silas apanharam com varas. Lendo na história, apanhar com varas não tem limite, porque era o castigo romano, não tinha limite quantas varadas podia dar. Deus, que é bom, limitou em 39. 40 menos 1 é 39, para não passar de 40, porque se passar de 40 está pecando. 39 lapada está tudo em ordem, 40 está tudo em ordem diante de Deus naquele tempo. Então não podia passar de 40. É claro que isso é só para vocês entenderem. Mas o chicote romano, que era vara, não tinha limite. E agora está um homem
que não cometeu um pecado sequer, nem contra Deus, nem contra a sociedade. Ele apenas expulsou um demônio de uma adivinha que dava lucro aos seus apostadores. E agora eles estão sendo surrados na praça, colocados no cárcere. Que situação complexa. Que situação complexa. Ah, como Mangabeira é uma bênção. Meu Deus. Ar-condicionado, um templo bem iluminado, pessoas bem vestidas, perfume de tudo que é natureza, mas tão perfumadozinhos. Glória a Deus. Mas há países que o missionário está sendo morto hoje. Hoje que eu falo assim, de vez em quando nós temos notícias pelos portais aí que mataram um missionário. Mas por quê? Só porque ele disse que Jesus salva. Meu Deus. Nada mudou. Mas para que Deus cumprisse o propósito na vida do povo dele, prometido a Abraão, ele usou esse menino. Vamos voltar para José. E no capítulo 37, José devia estar na casa dos... Ele era adolescente. Não tinha 20 anos ainda. Não vamos precisar, porque a Bíblia não precisa, não vamos precisar. Ele só fala que quando ele foi falar com o faraó, parece que tinha 30, né? Pronto, tinha ele, mas ali não. Ele era o destaque da família, ainda que pelo seu pai, que o destacou, mas ele era o destaque. Era um menino crente, como toda a família. Pai gosta mais de Zezinho do que de Toninho. Mãe gosta mais de Maria do que de Severina. É natural a família. Acontece que o José, por se destacar, aí vem Deus para o negócio. Deus não é brincadeira, não. Deus faz de propósito essas coisas. Escolheu José. E agora? E agora? Deus escolheu a José. Era para Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad e Azer, mais os outros, fazer uma festa e glorificar a Deus. Não é meu irmão que foi escolhido por Deus, que está tendo sonhos maravilhosos. Só que tem um detalhe, ele era um dos menores. Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que o teu molho agora está de pé, os nossos estão curvados, nós vamos nos curvar sobre você? E começou a criar uma amarga inveja. Aqui agora, se alguém tiver, perceber, não é que tiver, se alguém perceber que a maldita inveja está passando lá do Rio de Janeiro, pede a Deus para mandar para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para ir embora para a Argentina e de lá, sei lá, para o Polo Norte. Porque a inveja é uma miséria que destrói, que acaba, que traz problemas sérios na família, na igreja, no trabalho. E o crente que se preza não adota esse maldito demônio chamado inveja. É um demônio feroz, malvado, não tem pena de ninguém. Ainda no capítulo 37, o menino cumprindo a tarefa, a ordem do pai, ele só foi ver como estavam os irmãos. Quando ele aponta na ladeira, ele diz: lá vem o sonhador, nós vamos matar ele, vamos matar ele, vamos. Aí eu quero ver o que é que vai acontecer com os sonhos dele, vamos matar ele. Aí o mais velho disse: mata não, bota na cova. E bota o menino na cova. Eu não sei o que o Rubio foi fazer, deve ter de cuidar dos cabritos. E passou uma caravana vender o menino. Aí eu já vi pregador dizendo que tem crente que é igual Judá, vendedor de crente. Mas eu não vou entrar nessa não, que isso é só... eu não gosto muito de entrar nessa área. Eu acho engraçado como é que os pregadores empregam essa mensagem. Tem crente que vende outro. Não vamos entrar nessa guerra não. Mas se tiver, não venda não, pelo amor de Deus. Deixa esse negócio para lá. Mas vamos à palavra. E o menino é vendido. E no finalzinho do capítulo 37 é vendido de novo. É revendido. Meu Deus, o que é que José tem a ver com esse propósito de Deus? Tudo a ver. Tudo a ver. Deus escolheu ele. Mas pastor, se for para eu servir a Deus sofrendo que nem José, eu não quero nesse negócio não. Bem, é com você e com Deus. Agora eu digo uma coisa:
Se Deus te escolheu, é melhor levar a tua cruz. Vai amargando, vai chorando, vai gemendo, mas não larga a tua cruz não. Porque Deus não erra na escolha. Deus não erra. Então é melhor amargar a inveja da irmã contra você, ou do irmão, ou do povo lá fora. É melhor amargar. Quer ver uma coisa? No capítulo 39, a coisa começou a melhorar para o José. Porque o 38 é um parênteses, né, em Gênesis, para entrar a história de Tamar e Judá. Mas no capítulo 39, começou a mudar um pouquinho. Eu quero que ponha na tela, por favor, 39, 2 e 3 e o 21 depois. 2 e 3, Gênesis 39, 2 e 3. Dá o microfone para o irmão Marcos ali, irmão, por favor. A voz dele é alta e bom som. Pega um microfone, só para ele ler, para que o pessoal da internet escute. Porque às vezes eu estou em casa e vou assistir um culto, aí quando a pessoa não lê no microfone, eu tenho que procurar rápido na Bíblia. E lendo eu fico lá mais à vontade, né? Alguém já disse que culto online, que você fica muito à vontade, você não está cultuando não. Mas eu fico à vontade quando estou em casa. Não vou mentir, porque senão eu não vou nem para o céu. Então é melhor falar a verdade. Por favor, está na tela, leia aí o senhor, valendo aí 39, versículo 2 e o 3, por favor. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O 21. E fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro. Não, 39 e 21. Perdão. Por favor. E o Senhor, porém, estava com José. Pronto, só até aí, irmão. No capítulo 39, entre os altos e baixos, esse momento foi de alto valor para a vida daquele moço. Ele foi vendido pelos irmãos, deve ter chorado muito, trouxe um transtorno terrível, porque uma coisa é você velar o seu ente querido, é uma coisa, outra coisa é você nunca mais ver, como acontece, de sumir no mar, avião, World Trade Center, 33 mil pessoas virou pó, é terrível. Sofria o José, que era escravo, e sofria o pai, porque estava em luto por um filho que nem viu, não pôde prestar as últimas homenagens. Haja sofrimento. E a coisa, para ficar pior, os 11, talvez os 10, Benjamim, mas os irmãos deles só cresciam em iniquidade, porque ocultava tudo isso do pai, e falaram com a cara mais limpa do mundo que um animal tinha tragado o menino. Mas agora no 39, por 3 vezes nós ouvimos dizer, e Deus era com José. Então, irmãos, vamos trazer para nós. Ficou difícil a situação? É inesperada, você não esperava cair numa situação desta, que parece que o poço não tem fim, parece até areia movediça, se bem que eu não sei se alguém sabe o que é isso, mas parece, acho que todo mundo sabe, né? É uma areia que dizem, eu nunca vi pessoalmente, mas que você cai numa areia que se move, quanto mais você se mexe, mais afunda. Tem situação que você tenta de um lado, zero, procura do outro lado, zero, vê com os parentes, zero, os amigos desaparecem, até chegam de início. Lembra de Jó? 7 dias chorando com Jó, e logo depois, não rapaz, só pode ser pecado. Agora o nosso amigo chamado Jesus não. Quando tudo ficar difícil e você achar que o poço não tem mais fundo, lembre-se de olhar para cima. Há uma janela para o céu. Há um Deus que nos vê no mais profundo da nossa angústia, no mais profundo da nossa tristeza. Ele está pronto a nos ouvir. Quando, pastor? Eu não sei quando. Agora eu tenho plena certeza que Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto o teu sofrer, Ele tem visto as tuas dúvidas, Ele tem visto que você tem hora que diz, eu não vou suportar,
Mas Ele diz nesta noite no meu coração: continuo contemplando você, continuo amando você. Eu vou entrar nesse poço, eu vou tomar você no meu colo e nós vamos sair juntos dessa. Deus vai te tirar dessa batalha, Deus vai te arrancar deste poço. A igreja diz amém.